Sim. Algo que me chama muita atenção. Só um minutinho, vereador, só para botar o tempo aqui. Foi? Foi. Pode tocar, vereador. Olha o quanto essas empresas malditas que fazem parte desses processos de licitação trazem de prejuízos para uma cidade. Exemplo, bairro Serrano, Escola de Educação Infantil. A empresa que ganhou é de Brasília e terceirizaram uma empresa de Bento Gonçalves. A empresa decretou falência. Olha o prejuízo. Quem paga o pato é quem? É nós, é a população que contribui com seus impostos. Por quê? Porque a lei federal, até eu estava observando aqui, lei número 14.133, que diz, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autarquias, fundamentais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, assim, cai no colo do prefeito. Daí vem as críticas, né, porque não sai, porque é o vereador que fez o pedido, não sai a obra lá no bairro, atrasa tudo. Mas temos que ser transparente, que a causa nem sempre é do executivo. E nesses casos, por exemplo, olha a empresa que causou esses danos que o vereador Xuxa acabou de falar. O vereador Bressan também fez um relato lá do bairro, da entrada do bairro Planalto. Não é culpa do prefeito, porque a empresa decretou falência. A empresa abandonou a obra. Olha que situação lamentável. Tem que achar, agora tem um quebra-cabeça, tem que achar uma solução. Estamos aí concluindo o ano de 2024 e só um milagre para que essas obras sejam concluídas. Olha a situação lá do desvio Risso, que a vereadora Gladys estava agora aqui, ó, braba, nervosa, estressada, mas é estressante mesmo. Olha, tudo é o menor preço. Daí tem empresas de extrema qualidade que vêm ali participar, tem que ter 3 empresas. Às vezes sequer aparece alguma, e a que aparece não tem qualidade, mas daí colocam ali nos envelopes, ganha com o menor preço, depois iniciam as obras, chega no meio do caminho e desistem. Olha o prejuízo para o bairro Serrano, olha o prejuízo na região do Planalto, olha o prejuízo no desvio Risso, que lá para mim o desvio Risso, que é da onde a vereadora Gladys mora, é uma cidade. Por culpa dessas malditas empresas, por essas malditas leis que são feitas pelos políticos, e nós somos políticos. Mas começa lá em Brasília, lá nos deputados federais. E é esses que muitas vezes tem que ser cobrado e passa despercebidos pela população. É igual às nossas leis municipais que nós aqui, vereadores, aprovamos. Deferimos ou indeferimos. Aprovamos ou não aprovamos. Então, é uma situação complicada, complexa. E por que acabam desistindo agora? Porque é véspera de eleições, falta aí 90 e poucos dias para as eleições, parece algo proposital para causar críticas e mais críticas, independente do governo que está administrando. Mas dá a induzir como se fosse algo proposital. Vamos decretar falência, vamos abandonar a obra, e daí vem oposição, deita o sarrafo. Eu não sou oposição, e não tenho cargo no executivo. As minhas obras estão saindo porque tem início, meio e fim. Inclusive, na próxima semana eu vou apresentar aqui obras atendidas há poucos meses, que eu cobrei em 2021. E foi aberto indicação, processo administrativo. E que estão saindo do papel agora. Por quê? Porque eu tenho orgulho da minha assessoria. Eu tenho orgulho da minha equipe, como as demais assessorias, os demais vereadores que eu vejo estão nos corredores correndo atrás, indo nas secretarias cobrando.
vereadores que agendam reuniões. Só que não existe milagre, Caxias é muito grande. Tem que ser persistente, tem que estar ali rígido. Eu estou seguidamente nas secretarias lá cobrando, quando não é minha assessoria cobrando. É uma loucura. E mesmo assim não é fácil. Mas temos que fazer a nossa parte. Mas tem coisas que a gente tem que ser transparente também. Né? Não podemos... temos que falar o que é correto, o que é o certo, porque às vezes a gente acaba defamando certas pessoas, é que nem, por exemplo, quando me defamam ou fazem alguma crítica e no qual é negativa, que do qual não corresponde com a realidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador.